Entrevista. Nossa entrevista aqui do nosso programa. Aqui eu dou primeiro boa tarde ao secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Célio César, agradecendo por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Rogério, todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui e esclarecer a nossa população de Pirapora sobre essa coisa tão feliz que é o sonho especial, o sonho de cada família almeja de ter sua casa própria. Secretário, antes da gente falar do contexto todo, estava previsto para o próximo dia 22, mas devido a esse negócio de carnaval, essa correria toda, aí a prefeitura acabou adiando, né, o sorteio. Ficou para que dia, secretário? Exatamente. A gente objetivou primeiro ter um distanciamento maior para que pudesse ser feita uma limpeza lá da orla, de toda aquela área que vai receber e que recebe um grande público também, como foi o carnaval. E algumas coisas também a gente estava tendo muita dificuldade quanto à questão do palco, um palco bom, porque muitos já estavam sendo contratados. É uma época que fica muito difícil a contratação de palcos, de banheiro químico, de infraestrutura, e que a gente sempre faz, porque da forma que a gente sempre recebeu, a gente não gostaria que caísse essa qualidade, vamos dizer assim, não acomodar nas pessoas nesse dia tão especial. É um evento que não é evento curto, ele demora umas 2-3 horas, já teve momentos que beirou próximo disso, das 4 horas. Então isso requer uma infraestrutura que possa dar um mínimo de conforto para as famílias, que possam descer. Então a gente estava com muita dificuldade de contratar com qualidade a questão de palco, banheiro e mesmo a questão de limpeza da orla, que ficaria muito em cima. A gente realizar toda o desmontar, o limpar e o montar novamente. Então, por isso nós optamos por uma mudança de apenas uma semana. Então não será mais dia 22 agora, no próximo domingo, mas sim no dia 1º de março, que é o domingo próximo, depois do 22, uma semana depois. Então, no mesmo horário, lá na orla, às 9 horas da manhã, da mesma forma. Então, a pessoa já está perguntando aqui, daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas para o Célio. Dia 1º, então, secretário, dentro daquilo que você esperava, o cadastramento, as pessoas atenderam a solicitação da prefeitura? Eu acho que foi muito importante você tocar nisso, que a gente tem uma condição agora que ela é bem próxima da verdade. Primeiro, é uma questão de a gente agradecer o entendimento da população, houve um entendimento que é os critérios, houve uma maior postura correta à frente das famílias de não se dividirem, pelo menos que a gente encontra através das estatísticas. Isso dá uma chance maior a cada família de concorrer. Isso também traz outra coisa muito importante, que é a verdade. Então agora nós entendemos que há um número muito próximo do que é necessário o município trabalhar. Nós estamos com 3.100 famílias inscritas para o sorteio. Elas estão divididas nos 4 grupos, que são os grupos deficientes, os grupos das pessoas idosas. Esses também concorrem nos outros 2 grupos, que são os grupos que têm 4 critérios ou menos, ou os que têm 5 e 6 critérios. Vale ressaltar que esse ano também em particular, nós temos uma condição de que o grupo 5 e 6, eles já que estão inscritos e comprovarem a lista, essas pessoas já estão beneficiadas com as casas. É muito importante dizer isso. Você que está no grupo 5 ou 6, o número de casas disponível é maior do que o número de inscritos. É a segunda vez que acontece isso seguido no município. Então, é bom que as pessoas que já estão nesse grupo, que é o grupo 3, com 5 e 6 critérios, que providenciem a documentação. Porque também esse é um grupo em que há maior fiscalização por parte da Prefeitura e por parte do Banco do Brasil, quem vai avaliar agora. Então, por favor, já providencie os documentos, porque isso é muito importante, é o grupo que a gente mais vai ter rigor, porque são as pessoas que se declaram mais carentes e que têm mais vulnerabilidade ou risco social, e nisso nós estamos fazendo, vamos dizer, um pente fino, uma checagem para que a Prefeitura possa ser muito justa com os outros. Você falou em pente fino, até pelas mudanças dos critérios, ficou mais dentro daquela realidade que a Prefeitura, que o prefeito Léo Silveira buscava de verificar as pessoas que realmente necessitam, secretário? Eu entendo que sim, eu acho que talvez dos critérios que já houve, talvez tenhamos os melhores agora. Por quê? Porque a gente conseguiu primeiro, como eu falei aqui no início, juntar as famílias mais numerosas, que tinham 3 ou mais, elas passam a ter mais chances.
E o outro, nós colocamos o critério do Bolsa Família, ou do Cesta Cheia, ou qualquer outro benefício que a família receba, também como um critério. Então isso já há uma identificação, ou seja, essas famílias já estão sobre, vamos dizer assim, monitoramento, sobre acompanhamento, quer seja da CEFAM, que é a Secretaria de Família e Políticas Sociais, quer seja pelo MDS, através do Bolsa Família, quer seja pela Secretaria de Agricultura, que também faz o acompanhamento Cesta Cheia municipal. Então são vários órgãos que já monitoram, já trabalham nesse grupo. Então esse grupo é o que realmente necessita, então isso passou a ser um critério. É outro ponto muito importante. E o outro, esse que atinge já, vamos dizer assim, o grupo mais numeroso, que tinha que a reclamação maior era aquela que as pessoas que têm casa, elas estariam recebendo casa. Agora a gente põe como um critério em que as pessoas realmente morem de aluguel, morem em casa cedida ou emprestada, como um critério. Por que a gente coloca isso, já que o programa é para quem não tem casa? Por que foi feito isso? Justamente que agora a pessoa tem que comprovar, através de um contrato, através de uma declaração, em que ele mora de aluguel. E quando ele contratar que mora de aluguel, ele vai ter um contrato, e aí a gente pode investigar e fazer as buscas no cartório, em que aquela pessoa realmente não é a dona da casa. Então, ele não vai mentir sozinho, quem por acaso mentir. Ele vai ter que envolver uma outra pessoa, e aí entra um problema muito maior, que é justamente esse envolvimento de mais pessoas. O problema penal que ele pode ter é muito maior, o criminal é muito maior, porque ele está envolvendo outras pessoas. Então, nós fizemos essa questão da pessoa comprovar agora que ele mora de aluguel. A Valéria Mendonça está falando aqui, secretário, você destacou aí que muitas pessoas já ganharam casa. Não entendi. Repita para a gente quem são essas pessoas. Um abraço e parabéns aí à Prefeitura por mais essa vitória. Valéria Mendonça. Obrigado, Valéria, pela pergunta. Valéria, obrigado. Até para esclarecer. De forma mais clara. Muito obrigado. O que acontece é o seguinte, nesse grupo maior a gente tem muitas denúncias de pessoas que já tinham casa, que já tinham outros imóveis e concorreram e foram sorteadas. E que também ganharam a casa, receberam a casa do programa Minha Casa Minha Vida. Nesses sorteios passados, não havia como critério a comprovação de que ela mora de aluguel ou de casa emprestada. Então aquelas pessoas que às vezes não registravam o imóvel, só compram e fazem aquele contrato de compra e venda e deixa em casa, quando a gente faz a busca no cartório, a gente não consegue identificar aquela família como proprietária da casa. Agora nós colocamos como critério, e aí a pessoa tem que comprovar à prefeitura que ele tem um contrato de aluguel, que ele tem um documento que a casa foi cedida, e principalmente a gente pode saber quem é o verdadeiro dono que ele está declarando. Então essa foi a grande mudança de colocar o critério, porque aí não só o Banco do Brasil, que é agora que vai fazer a análise, mas também a própria prefeitura possa agir. É com esse critério que a gente vem trabalhando e com esse rigor para identificar essas pessoas que mentem e falam que não tem casa, não registraram o imóvel legalmente e aí, porventura, acabou por receber uma unidade. Legal. Tem aqui a participação da Cristina e da Cláudia Santos, né? Segundo ela, agora vai ficar muito mais, vamos dizer assim, não mais fácil, mas segundo ela está muito mais dentro da realidade de Pirapora, porque nos outros sorteios, o que a gente mais via, secretário, era pessoas que tinham residência concorrendo com quem não tem residência. O critério agora ficou muito melhor, né? Exatamente. Obrigado. Talvez vocês também, não só Carla aí, Carla e Amadeu, é muito importante, não só vocês, mas as outras pessoas que levaram essas reclamações ao município, que levaram à Secretaria de Planejamento, Secretaria da Família, aos vereadores, que também tiveram uma participação importante em buscar essas ideias. Então, através disso agora foi importante a gente pegar todas essas informações da sociedade e transformar em critérios, que o objetivo é transformar um sorteio de uma forma mais justa. E vou até completar, realmente mais fácil mesmo, porque se a gente pega as casas que sobram do grupo 3, que é aquele grupo com 5, 6 critérios, e dá aquelas pessoas que têm menos critérios, na verdade nós temos quase uma relação aí de cada 10 pessoas, uma terá casa.
Então a relação agora está bem aproximada a 10 por 1, ou seja, de cada 10 famílias que se inscreveram lá, uma vai receber uma casa. Então, de uma forma estatística é muito boa. Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo de São Paulo, salvo engano, há 1.200 famílias para cada imóvel sorteado. E aqui nós estamos concorrendo com 1 em cada 10. Isso é resultado de todas as políticas que foram implantadas. É muito bom ressaltar a participação do governo federal junto também do governo passado, da vez do passado quando se iniciou o presidente Lula, e a ação do prefeito Léo Silveira de continuar buscando os investimentos e continuar dando a infraestrutura necessária, proporcionando os equipamentos públicos necessários para que esses empreendimentos continuassem a ser implantados e a gente chegar nessa relação ótima que de cada 10 que estão inscritos lá, um sairá com a sua casa. O Benício Dias, ele diz que tem uma pessoa deficiente na família e que ela foi cadastrada. Ele te pergunta qual que é a probabilidade dentro desse contexto aí, quantas pessoas para quantas casas. Obrigado, Benício. Na verdade eu tenho que saber, Vinícius, porque ele concorre em 2 grupos. Um é dos próprios pessoas com deficiência, então tem um grupo específico. Então ele já tem chance de concorrer. E aí ele também tem chance de concorrer para um grupo que tem 3, que tem 4 critérios ou menos, ou que tem 5 e 6. Então eu não tenho como saber. Se ele concorre nos 2, então, né, secretário? Se ele tiver, exatamente, tanto ele quanto o grupo deficiente quanto o idoso, eles concorrem 2 vezes. Tanto no grupo que é assegurado por lei federal, quanto no que é tocante aos critérios. Porque ele também tem os critérios. Então, apesar de ser idoso, ele tem uma realidade de ter o número de critérios de acordo com o que foi apontado. Então, ele pode estar inserido no grupo das pessoas que já estão beneficiadas ou naquelas que vão concorrer ao sorteio. Legal, são 12h40. Eu vou rapidinho intervalo, volto com o secretário Célio César, com sua participação, você ligando 3741.200, não fique com dúvida não, hein? O secretário está aqui para também tirar suas dúvidas em relação ao sorteio que acontece no próximo dia 1º de março, lá na hora, coloca aí na sua agenda, dia 1º de março, vamos fazer uma festa bonita lá e quem sabe você vai sair de lá com a sua casa própria sendo sorteado. Volto com um programa chamado Geral Show de Informação e hoje, para minha felicidade, recebendo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o amigo Célio César, falando do sorteio das lutas. As pessoas que ligaram o rádio agora, Rogério, o sorteio é dia 22. Não, o sorteio será agora, dia 1º de março. O secretário já falou o porquê desse adiamento. E vai ser dia 1º de março, no mesmo horário, no mesmo local, lá na Orla, a partir das 9 horas da manhã. Secretária, amiga Laurita, lá do Nova Pirapora, um beijo para você lá, para você, para o Mazê, obrigado pela audiência. Ela está dizendo que a filha dela casou recentemente, está grávida e mora de aluguel. Ela te pergunta em que ela enquadra dentro do sorteio. Bom, a gente tem que ter mais informações, Laurita, porque é o seguinte, os critérios, vou repassar todos os critérios para vocês. Primeiro, os critérios nacionais, é aqueles que o município não pode mexer, ele tem que obrigação em aderir, que é determinado pelo governo federal. Então, primeiro, é mulher que chefia família. Então, nesse caso aí, ela já pode ter que mora em área de risco, eu não sei onde ela mora, ou em situação de risco, ou que a casa esteja com fratura, banheiro fora, esgoto a céu aberto. Então, é em área de risco. Primeiro, voltando, recapitulando, são as famílias que são chefiadas por mulheres, e aí não significa que a mulher também ganha mais, não. É que ela se declara que ela é chefe da família. Pessoas que moram em área de risco e pessoas que tenham com deficiência em casa. Familiares com deficiência em casa. Aí nós entramos nos municipais, que é aqueles que as famílias com mais de 3 pessoas, todas elas de 1º grau, ou que têm a guarda. Nós entramos nas pessoas que têm benefício, ou seja, BPC, Bolsa Família Municipal, Cesta Cheia, Aluguel Social, é um critério também. E o outro critério que nós temos é a comprovação de que a pessoa mora em aluguel em casa cedida. Então esses são 6 critérios. Então eu precisava de ter mais informações para poder saber onde ela estava inserida e poder te falar aqui no ar. Mas tem a lista está disponível lá na prefeitura, já está pelo nome das famílias, das pessoas que fizeram a inscrição e separadas por grupo, já está dividida lá, está fixada. Outra coisa também, todas as pessoas que
fizeram um cadastro e colocaram o telefone celular lá como referência, eles estarão recebendo entre hoje e amanhã, então até amanhã eles estarão recebendo uma mensagem em que o cadastro foi efetivado e que a nova data de sorteio é dia 1º de março. Então, se até amanhã você não viu a mensagem, dá uma passada lá na prefeitura ou então consulta o site da prefeitura. Então, lá vai constar a relação das famílias já por grupo. Mas mesmo assim, eu espero que agora até amanhã, que é até bom que vocês recebendo a confirmação por telefone eletrônica, já é um documento também que comprova que vocês já estão inscritos e quais grupos estão inseridos. Se eu não recebi, eu tenho que, como diz o outro, correr à frente, né? Procure. Aí nós temos a semana que vem toda, para a gente estar realmente, se houve algum erro do município, corrigir. E aí a pessoa não vai perder o direito. Pode ficar tranquilo. Se você fez inscrição, você está com comprovante de inscrição e por acaso seu nome, você não recebeu a mensagem até amanhã, ou não está no site, ou não está lá na prefeitura, aí sim procure que a gente vai dar um jeito de fazer isso. Mas fique tranquilo. Se houver falha do município, o município tem humildade e não vai deixar nenhuma pessoa prejudicada. Meu amigo Miguel, guarda municipal aqui da cidade de Pirapora, disse que outro dia, conversando com o prefeito Léo Silveira, ele falou dessa diminuição do déficit. Agora vai ser sorteado 485 casas. Eu te pergunto se para por aí ou continua aquela busca de diminuir o déficit habitacional de Pirapora. Obrigado, Miguel, pela participação. Miguel, você bem conhece o prefeito Léo, então isso não vai ficar dessa maneira. Ele sempre pretende, já estamos com mais 2 empreendimentos já em estudos, em tentativas. Agora cada missão fica mais difícil. Por quê? Para Pirapora havia uma expectativa pelo Ministério das Cidades de que fosse apenas 800 unidades. E isso você bem sabe que já passou esse número há muito tempo, então a gente já passou da nossa meta, ou seja, cada cidade no Brasil que tinha um déficit, ela recebeu um número de casas a fazer. Então nós demos muita sorte, porque muitos municípios, a gente pode, conforme o próprio Ministério colocou, a secretária Inês Magalhães, que muitos municípios não tiveram, vamos dizer assim, todas as ferramentas, competências, interesse em buscar as casas. E aí Pirapora fez com que Pirapora buscasse mais era devido. Então nós tínhamos 800 casas planejadas para Pirapora, só o prefeito Léo entregou 1.069. Então a gente já está numa parte assim, vai entregar 1.069. Então é muito bom essa persistência dele. Nós já triamos o caminho uma vez para trabalhar nesse número que é além do que era previsto, e a gente está nessa batalha para conseguir mais uma vez. Quem sabe ainda nos próximos meses, quem sabe até no próximo mês a gente já consiga dar essa boa notícia de talvez um empreendimento de talvez 300 casas. O Frederico está parabenizando a prefeitura pelo trabalho desenvolvido. O Edmir está te perguntando o seguinte, sério, quem foi sorteado ficou com alguma pendência? Tem previsão de resolver essa pendência? Obrigado primeiro. Edmir. Primeiro foi aqui. Obrigado, Frederico, pelo elogio. É sempre muito bom ouvir. E agora o Edmar, né? Edmir, é o seguinte, se você foi sorteado no Residencial São Francisco, ainda tem 61 pastas que estão sob análise da Caixa Econômica Federal. Então houve aí ainda um atraso por parte da Caixa em análise dos documentos, mas se você foi sorteado, não teve nenhum posicionamento, o que nós temos agora é que aguardar. Nesses últimos dias não recebemos nenhuma pasta de reprovação, então também já é uma boa notícia. Legal. E, tem aqui também a participação da amiga Camila, ela está aqui no Facebook, dizendo aqui o seguinte, você falou muito de grupos, né? Quantas casas serão sorteadas por grupo? Você falou só a quantidade. Gostaria de saber quantas casas vão ser sorteadas por grupo. Camila Ferreira, agradecendo, Camila, pela participação no programa Chamada Geral. Obrigado, Camila. Tem números de grupo por grupo, secretário? Como é que vai funcionar isso? Eu só posso ter aqui uma falha quanto ao percentual exato. Então, salvo engano, Camila, nós teremos aqui 15 casas, ou se não me engano 18 casas que é para o grupo de deficientes, 18 por idosos. Quando a gente faz essa diminuição desses números, salvo engano, são 320 unidades aproximadamente que seria para o grupo
5 e 6. Mas nós só tivemos 100 inscritos nesse grupo. Então sobra-se 220 casas aproximadamente, que soma-se ao chamado grupo maior, que é o grupo de 4 ou menos critérios. E nessa relação em que a gente tem um número de aproximadamente 10, vamos dizer assim, uma casa para cada 10 famílias. Então a relação é mais ou menos essa. Mas para você visualizar melhor, lá na própria prefeitura também, na frente da prefeitura do lado esquerdo, num painel, nós temos a relação de todos os inscritos e nós temos também a divisão do grupo, que é o edital. Nós temos o edital também no site da prefeitura. Nós fizemos o lançamento desse edital já há uns 2 meses, também pelo jornal, mas qualquer dúvida, chega na prefeitura e aí, se você não entender ou não tiver contido lá no quadro alguma informação que você deseja, procure a Secretaria de Planejamento, que lá nós informaremos para vocês. Secretária Marlene, ela é moradora lá do Morada do Sol, e segundo ela, algumas pessoas têm recebido notificações da Caixa Econômica Federal. Ela pergunta se é do conhecimento do senhor esse tipo de notificação. Sim. Bom, aí nós tratamos de um outro grupo que não é sorteio. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão recebendo a correspondência da Caixa Econômica Federal, trata-se daquelas pessoas que houveram denúncias de que elas não estavam morando, mas não foram as pessoas sorteadas. Então, houve várias pessoas, no total, salvo engano, de 156, daquelas 400 que foram dadas inicialmente, depois das 114, que havia 156 famílias, aproximadamente, que estavam morando e que não tinham sido sorteadas, ou seja, tinham vendido ou estavam morando de aluguel, que estavam com a casa emprestada. Então, o que acontece? Agora a Caixa Econômica Federal está dando a oportunidade para as pessoas em justificar. Esse é o conteúdo da correspondência enviada pela Caixa Econômica Federal. E aí, essas pessoas vão ter que apresentar se elas são realmente as que foram sorteadas que estão morando, ou se não foram, aí cada caso é um caso. O que é bom ressaltar é que as pessoas que foram sorteadas e não estão morando na casa, elas podem ter, segundo o próprio documento lá aponta, um déficit de 50 mil como dívida com a Caixa Econômica Federal. Porque quando assinou o contrato, tem-se a obrigação de morar no mínimo 10 anos na casa. Por isso que paga prestações de no máximo R$80. Se multiplicarmos 80 aí por 120, nós teremos mais ou menos então de R$8.600 pagos 10 anos. O valor da casa pela Caixa Econômica Federal é de 60 mil. Se a pessoa não quer vender a casa, ela tem que pagar não os 8.600, que seria o valor de 10 anos, mas sim o valor que a Caixa pagou, que foi de 60 mil. Então, esse é o valor da casa. Então, a pessoa não tem o direito de vender, ela tem o direito de morar. É um programa social. Então, ela tem o direito, o dever de morar 10 anos. Se ela não devolve a Caixa, e a Caixa passa para a pessoa que está na lista de espera, conforme acontece em todo sorteio também. Sorteia-se as pessoas que já vão apresentar os documentos, e aqueles que não se enquadram, existe uma lista de 30% que também é sorteado. E aí essa casa vai para essa lista de espera. O que está havendo agora é justamente uma questão da fiscalização das inúmeras denúncias que foram apresentadas à Prefeitura, ao Ministério Público e também à Caixa Econômica Federal. A Rosiane está te perguntando aqui duas coisas. Primeiro, o ouvinte que ligou aqui para 374.200, eu acredito que o Sérgio até respondeu, né? Porque, segundo ele, algumas pessoas têm alugado a casa, tem gente lá que trocou a casa por um carro, e aí ele te pergunta se essas pessoas correm o risco dela entrar novamente nesse novo critério de ser sorteado. Nunca mais. Na verdade, quando a pessoa recebe um benefício desses, todo empréstimo da Caixa Econômica Federal em que se trata de subsídio para habitação, ou seja, que tem juros menores, juros especiais, ou que o governo paga parte da casa, quem foi beneficiado no programa, uma vez, não mais pode ter esse benefício. Então, ou seja, se a senhora lá, Maria Gestrudes Silva Santos
ela foi sorteada e ela não quer morar na casa e devolveu a casa, ela não pode participar normalmente do sorteio. Ela pode até se inscrever, mas na hora de juntar a documentação ela vai ser glosada, ou seja, ela vai ser proibida, a pasta vai ser recusada. E se ela também for comprar hoje no Minha Casa Minha Vida, qualquer que seja a faixa, ou seja, Minha Casa Minha Vida tipo 1, que é esse que a gente faz o sorteio, ou Minha Casa Minha Vida tipo 2, aquele que contrata direto com a Caixa, essa pessoa, a senhora Maria Gestrudes da Silva, não pode concorrer nem contratar com essas que são construídas aí e que tem juros especiais. É uma vez já beneficiada, não mais. E se por acaso ela for casada também, o seu marido, em nenhum tempo, em nenhum momento da vida, mesmo casando com outra pessoa, pode ter os benefícios habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Muito legal. Secretário, nós aqui, primeiro quero agradecer as pessoas, né, que participaram aí pelo nosso Facebook, pelo Facebook da rádio. Muito obrigado a vocês, né, pela participação. Relembrar a você que estava previsto no próximo domingo, dia 22, mas questões de estrutura realmente, como bem destacou o secretário Sérgio César, nós teremos aí no dia 1º de março, então, os sorteios da casa no mesmo local. O secretário também tive com o pessoal do Ministério Público na semana passada, o pessoal vai participar do sorteio, isso dá uma legitimidade ainda maior para esse processo, né? Exatamente, a gente reforçou também a participação do Banco do Brasil. E aí eu peço até às pessoas também que não estão inscritas no sorteio, que vão lá, nos ajude a fiscalizar. Nós vamos chamar as pessoas que queiram acompanhar lá o sorteio, a parte do sorteio como é feito, já em loco, pode subir no palanque, pode acompanhar o sorteio. É claro que tem uma restrição de número, não cabe todo mundo lá em cima, mas a gente pode fazer os grupos para conhecer, para ver como é que é. O sistema, ele vai ser o sistema que ele vai ser registrado em cartório, o código-fonte, então também entregue às autoridades, estará disponível a todas as autoridades policiais, controle externo, Ministério Público. Então, estamos fazendo um processo o mais aberto possível e chamamos a população toda a se envolver e nos ajudar. Durante o sorteio, é muito importante a presença e principalmente posterior ao sorteio. Nós estamos, como falei, a Caixa já notificando 156 pessoas que, segundo houve uma denúncia, terão a chance de provar o contrário, de que não venderam a casa, não alugaram, não emprestaram, e que essas casas são delas mesmas, elas têm o direito de defender, mas aquelas que realmente efetuarem esse tipo de ação, aí essas casas vão ser passadas às pessoas que estão aguardando na lista de espera, então vão ter a oportunidade de reviver essa esperança de ter a casa. Muito fruto disso, a participação da sociedade em denunciar, em apontar. Volto a colocar aqui, existe a ouvidoria do município, existe a Secretaria de Planejamento, todas as denúncias, todos os apontamentos, todas as irregularidades que as pessoas entenderem, estamos lá para esclarecer, para constatar que realmente é um ato irregular ou comprovar que não é irregular. Ou seja, estamos lá à disposição para tirar todas as dúvidas. Não fique com dúvida. A coisa mais importante que nós temos para passar para vocês é que quanto mais informações vocês tiverem, mais vocês ajudam a nos controlar, a controlar o mal feito e mais satisfeitos ficam do processo do trabalho realizado. Obrigado, secretário, pela sua presença e pelos esclarecimentos. Obrigado. Eu que agradeço a participação mais uma vez. Boa tarde a todos.